Suas crenças sobre você mesmo são autorrealizáveis, ou seja, os pensamentos que você tem acerca de si próprio, eles por si vão conduzir suas próprias reações, seus pensamentos e as suas atitudes. Se uma pessoa acredita que é desatenta, desastrosa e impaciente, muito provavelmente ela vai refletir essas ações, na verdade ela vai refletir essas ações no seu dia a dia, o que por si vão retribuir para ela esses pensamentos de que ela é desastrada, desatenciosa e impaciente e vai reconstruir, vai ajudar, vai impactar ainda mais esse pensamento acerca dela própria, ou seja, essa crença acerca de si próprio de que ela é essas coisas. Essa mesma autoimagem, ela pode ser seu maior demônio durante sua vida, pode ser o maior destruidor do seu futuro, como pode ser também sua maior aliada. Que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje sobre o mecanismo de êxito interno ou o mecanismo de êxito pessoal. Aquilo que te conduz para uma vida mais excelente, de resultados que você deseja, simplesmente pelo fato de se equalizar com aquilo que está dentro de você, que são suas crenças. Mas antes de te explicar direitinho sobre isso, eu quero me apresentar. Me chamo Murilo Fontana. Muito provavelmente é a sua primeira vez aqui nesse canal, então seja muito bem-vindo. E nesse ano de 2025, eu estou entregando uma série de aprendizados que eu venho aplicando na minha vida nos últimos 5, 7 anos e traduzindo todo um conteúdo denso de livros, seminários, conferências, para vídeo, em vídeos de 5, 10, 15, 20 minutos para você aplicar na sua vida. Então, se assim como eu, você gosta desse conteúdo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, criação da realidade, neuroplasticidade, é muito importante que você se inscreva nesse canal aqui e acompanhe os próximos vídeos que vão sair aqui também, para você aplicar isso diariamente como uma mudança de chave, vários insights, várias pérolas que vão ser entregadas para você, que você vai poder aplicar diariamente, todos os dias, para você ter uma vida mais próxima daquilo que você realmente deseja, conquistar uma vida mais virtuosa com resultados mais expressivos e desejados. O que eu quero te ensinar é que a sua autoimagem ela é aprendida e pode ser reaprendida. Você não nasceu inseguro, você não nasceu com medo de errar, você não nasceu com falta de merecimento. Tudo isso foi aprendido por você e foi sendo acumulado durante os anos, num ponto que você acredita ser aquela pessoa que foi sendo construída ao longo do tempo, onde vai se gerando essa personalidade e quanto mais você vai acreditando que aquilo é inerente seu ou é seu próprio, da sua identidade, menos você vai fazendo questão de tirar isso da sua vida. Então, se você é uma pessoa que seu signo diz que você tem tendência a comer demais, quando está emocionalmente, sei lá, contido com alguma situação, você vai acreditar que aquilo pertence a você, aquilo é sua personalidade, aquilo é uma predisposição sua e você vai agir dessa maneira, trazendo aquilo como se fosse sua identidade. E pode ser, mas aquilo nunca vai ser algo imutável, como se acreditavam antigamente. Os próprios cientistas e estudiosos, eles acreditavam que o nosso cérebro, ele era de certa maneira imutável depois da sua formação. Então, um humano adulto, ele não tinha capacidade de mudar a sua personalidade, não tinha capacidade de mudar muito os seus hábitos ou vícios que ele tinha. Era como se fosse uma aceitação, aquela predisposição adquirida ao longo da vida. E o que o conceito da neuroplasticidade trouxe para a gente nas últimas décadas é algo surpreendentemente positivo para nós seres humanos, que é a capacidade do cérebro de se configurar em novos caminhos neurais, ou seja, aqueles neurônios que foram ativados juntos por conta de uma ação, de um hábito ou de um vício, eles podem ser desativados assim. Esse caminho ele pode ser desaprendido e você pode construir diversos outros caminhos neurais. E essa capacidade do cérebro de desconfigurar aquilo que foi configurado, de acionar novos neurônios, conduzir novos caminhos neurais e ativar eles com frequência, isso é a capacidade que se significa, assim, que se traduz ao conceito da neuroplasticidade. E esse conceito é importante porque grande parte da personalidade que a gente começa a tomar na nossa vida no início dela é muito traduzida pelas experiências de vida que a gente vai passando, pelos traumas que a gente passa, pela forma que nossos pais conduzem a vida deles e acabam impactando a nossa vida. E esses acontecimentos, eles vão levando para a gente uma mensagem de que é assim que se vive a vida. E o perigoso disso tudo é que essa crença sobre quem você se enxerga, como que você se enxerga, vai se traduzindo em acontecimentos. Como, por exemplo, alguém que se acredita desatenta vai ter esse comportamento no seu dia. E esses comportamentos de ser desatenta vai retroalimentar essa visão que ela tem de si própria. E está muito difundido já na psicologia de que os nossos pensamentos criam emoções que geram ações que geram pensamentos. E isso, no conceito da autoimagem, ele é muito forte também. Há muito essa retroalimentação daquilo, do conceito que você acredita
Ser, você vai gerar emoções com isso e naturalmente suas ações vão ser congruentes a essas emoções. Então, se você que se crê como alguém desatenta, você vai se sentir assim quando você tiver que levar algum copo, passar por algum lugar, você vai ter essa preocupação com você, vai ter essa sensação, essa emoção congruente a isso, e você vai provavelmente acabar esbarrando em alguma coisa, sendo desatenta. E por conta disso, você vai acabar retroalimentando isso, porque o acontecimento retroalimenta e confirma para você que você, poxa, realmente é uma pessoa desatenta. Que isso pode se tornar a maior armadilha da sua vida, você já entendeu. O maior inimigo da sua vida para te levar a caminhos desastrosos. Agora, como que isso pode se tornar também uma faca de dois gumes a ponto de ser o maior mecanismo de êxito interno que você pode ter? A sua autoimagem, como disse Maxwell Maltz no livro Psicocibernética, ele faz uma metáfora interessante a, por exemplo, o esquilo que ele não sabe quando está chegando o inverno, porque ele não tem um calendário, ele não conta os dias, mas ele sabe que o inverno está chegando e por isso ele vai guardar nozes, ele vai enterrar nozes. É um mecanismo, é um instinto interno que faz com que ele faça isso. Ele não precisa pensar para fazer isso, ele não precisa ter uma organização para fazer isso. E a gente, diferente de todos os seres, todos os animais, a gente tem a capacidade de ter esse pensamento criativo, esse pensamento futuro e criativo, onde você vai mentalizar alguma coisa que você quer que aconteça, ou pensamento criativo de estruturar uma coisa nova, estruturar como que você pretende agir daqui para frente, estruturar coisas novas. Isso é a gente, somente nós, humanos, que temos essa capacidade. E o mecanismo de êxito interno, da mesma maneira que ele acontece no esquilo quando ele guarda as nozes para o inverno, acontece com nós, traduzido de uma maneira com nossas crenças. E a nossa autoimagem é uma das principais coisas para isso. O conjunto de pensamento que a gente tem acerca de nós mesmos vai conduzir os nossos pensamentos no dia a dia. Porque é uma ilusão você achar que você tem controle 100% sobre os teus atos. Nós temos muito menos controle do que a gente acredita ter pelos nossos próprios conduções, nossas reações e outras coisas do tipo. O que influencia a gente agir no dia a dia não está somente no campo consciente das nossas reações ativas, onde a gente vai pensar realmente de maneira consciente, racional e vai agir de certa maneira. Grande parte do nosso comportamento passa muito pelo nosso subconsciente, o nosso grupo de crenças e o nosso repertório para realmente conduzir as nossas reações no dia a dia, a nossa vida em grande parte do tempo. Seria uma ilusão a gente achar que a gente controla 100% do nosso grupo de comportamentos. Se não, se fosse assim, todo mundo faria dieta, todo mundo teria um corpo bonito, todo mundo pararia de fumar, todo mundo faria várias coisas muito positivas. Mas isso não é a verdade. Não basta só querer e achar que isso vai acontecer 100% das vezes. A maior aliada que a gente tem nesse processo de construção da autoimagem é o que a gente chama de visualização criativa. Porque o teu cérebro, ele não distingue aquilo que é vividamente imaginado daquilo que é realmente vivido. Se você tem uma experiência real, física, que está acontecendo contigo, e não necessariamente teu cérebro vai distinguir se a mesma situação aconteceu nos teus pensamentos. É por isso que essa cadeia de pensamentos que acontecem nas nossas experiências passadas influencia a nossa identidade hoje. Porque aquilo que você passou, viveu lá no passado, se você não conseguir romper com isso e ficar retroalimentando na sua mente, ou seja, lembrando daqueles acontecimentos, você está somente retroalimentando esses caminhos neurais, aquilo que outra hora aconteceu com você. E se foi algo negativo, você vai estar retroalimentando essa identidade negativa em você. E para utilizar a visualização criativa de maneira estratégica e diária na sua vida para você criar a autoimagem que você deseja, você vai ter que ter dois mantras muito claros na tua cabeça, que é mentalize como se já fosse e agradeça como se fosse realidade. Nesse processo de construção de uma nova autoimagem, você precisa desconstruir a autoimagem que você tinha sobre si e construir uma nova, construir, lapidar uma nova identidade sobre aquilo que você deseja realmente ser. E as duas bases grandes para você conseguir fazer isso vão ser afirmações e mentalizações quanto a essa nova pessoa. E é óbvio que nesse processo todo você vai precisar ter clareza nesse processo, porque você não vai conseguir construir-se uma nova pessoa se você não souber quem você deseja ser. E aí um ponto muito importante que eu vejo muita gente caindo no lado mais negativo possível disso tudo é você mudar uma crença, caso você tenha, sobre a afirmação negativa sobre si própria, que quando você erra, você faz alguma coisa de errado na sua perspectiva, você se julga como pensamentos e profetiza palavras ruins sobre si mesma.
falando que você é burra, que você é incompetente, qualquer outro problema, e você vai reafirmando isso conforme você vai errando. Altere isso o quanto antes para uma realidade de ensaio de performance. Substitui essa autocrítica muito forte simplesmente por um fato de que você está aprendendo no processo. E nesse processo todo de você aprender, é normal que o erro seja parte do progresso. O erro é uma maneira de você descobrir o que você não quer repetir ele. E é somente isso. Enquanto você continuar reforçando para você mesmo uma identidade que você não quer, sempre que você erra, você está só reafirmando esse erro. Então, o que é muito importante você entender é você não se penalizar, não dramatizar a circunstância. Se aconteceu algo fora do seu prumo, fora da onde você gostaria que a situação estivesse sendo guiada, levada ou sendo realizada, você simplesmente ajusta a rota e olha com um olhar de perspectiva de aprendizado. Isso vai te economizar anos e anos de erros repetidos que você pode romper a partir de hoje e deixar de ter um comportamento indesejado. É óbvio que isso exige repetição, isso exige decisão, exige abrir mão de ter um comportamento que você teve às vezes por 20, 30 anos. Não é do dia para a noite que você vai romper e ter uma nova identidade. Mas esses três conjuntos de ações, de saber que o seu cérebro conta com neuroplasticidade, onde o seu comportamento, a sua personalidade, que você se identifica tanto com ela, você pode reprogramá-lo, você pode desaprender caminhos que foram traçados a vida inteira e você pode aprender novos caminhos de comportamento. Ser uma pessoa que, se você se julga ser uma pessoa que não gosta de academia, você pode sim cultivar esse hábito e conseguir ganhar realmente gosto por isso. Você vai ter que utilizar nesse processo todo a visualização criativa de maneira muito estratégica. Existem inúmeros eventos, inúmeras pesquisas que já apontaram que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar, ou ele não diferencia aquilo que é vividamente imaginado daquilo que realmente é vivido, uma experiência real. Existe uma pesquisa muito interessante envolvendo pianistas, que eles juntaram três grupos diferentes deles. Um grupo tinha que fazer uma experiência de treinamento tocando uma música, uma sinfonia específica. O outro grupo, ele ia treinar essa mesma sinfonia, essa mesma música, só de maneira mental. Então ele imaginava-se tocando a música, todas as notas, mas sem mexer nenhuma das mãos, sem mexer nenhum dos dedos. E o terceiro grupo, ele foi colocado para simplesmente não fazer nada. Só no final da pesquisa fazer o teste de performance de tocar a música. E o que foi interessante nessa pesquisa é que eles entenderam, os pesquisadores, viram na própria prática de que as pessoas que treinaram de maneira física, colocando o dedo no teclado e tocando a música, no fim da performance eles conseguiram ter uma performance boa, mas o grupo que ele treinou somente mentalmente, ou seja, só utilizou a imaginação criativa dele para fazer os movimentos com os dedos, como se estivesse tocando as notas correspondente à música, na hora de fazer, tocar o piano, tocar o teclado, eles tocaram quase que perfeitamente igual ao primeiro grupo que teve a prática da mão, a prática com os dedos, a prática física. Onde o terceiro grupo, obviamente, teve uma prática muito pior. Mas o interessante dessa e diversas outras pesquisas sobre o mesmo tema vão dizer de maneira muito clara, e você vai ver isso sendo aplicado na vida de vários atletas, que a mentalização funciona de maneira muito aproximada do que a própria repetição com os membros das mãos, por exemplo, ou outras atividades você vai fazer. Então, isso fica muito claro quando você vai fazer um teste de apresentação, uma palestra, você precisa fazer, falar em público. Você fazer essa apresentação, passar ela na sua mente, ela tem a mesma efetividade, ou quase a mesma efetividade, muito próxima do que você fizesse ela de maneira realmente verbal, realmente fazendo isso. E você vai ver isso sendo aplicado na vida de diversos atletas. Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele se afirma e mentaliza quando ele vai cobrar um pênalti, uma falta. Vai ver isso muito no basquete também. O Kobe Bryant, se não me engano, fazia muito isso. Então, é algo muito rotineiro em pessoas que estão num nível de sucesso e de exigência muito grande, utilizarem essa prática da mentalização de maneira muito específica na sua prática do seu dia a dia. E assim como esses grandes nomes do esporte, você pode aplicar isso diariamente na sua vida, seja nas suas tarefas profissionais, seja na sua vida pessoal. Você pode aplicar isso para mudar a maneira que você se enxerga, a maneira que você se vê e conseguir corresponder com as suas crenças através do seu dia a dia, da sua rotina. Não é uma atividade que vai ser do dia para a noite, mas você com esses princípios sendo aplicados e com clareza mental, onde se você for minimamente curioso, você vai pesquisar mais acerca sobre isso. E quanto mais rápido você aplicar isso, mais micro resultados, mais rápidos você vai ver, mais intensidade você vai colocando nessa prática e mais resultados você vai conseguindo corresponder.
Então, se isso fez sentido para você de alguma maneira, você já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui. A gente está no começo desse canal, é uma honra ter você aqui nesse início e a gente se vê no próximo vídeo.